Antes de começar, não, a Guerra Fria não se chamou assim por causa do inverno, beleza? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Essa é a parte 3 da aula 11 do nosso extensivo. Para você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direto ao ponto. Corre, negada! Vimos nas duas últimas aulas como surgiram as duas grandes potências do mundo bipolar, como a treta da Guerra Fria começou. Hoje eu vou te explicar os 4 eventos que fizeram o mundo ficar dividido entre os capitalistas e os socialistas. E ó, eu quando digo isso eu falo de sistemas econômicos mesmo, hein? Não é aquele fla-flu bobo que rola aí nos grupos de WhatsApp, beleza? Olha que bacana. Mas vamos fazer assim, pessoal. Assista essa videoaula, dá joinha, se inscreva se você chegou agora. E lá no final do vídeo eu vou deixar um link aqui com um testezinho para ver se você prestou atenção em mim e tá pronto para imitar no Enem, ok? Partiu gabaritar? Pessoal, a melhor definição para a expressão Guerra Fria é a de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico. Ela não aconteceu um embate militar direto, declarado entre as potências aí, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Até mesmo porque esses dois países estavam armados até os dentes, pessoal. Eles tinham aí centenas de mísseis nucleares. Um conflito direto armado entre eles aí significaria o fim do planeta. Mas eu vou falar de armas nucleares e conflitos paralelos mesmo na parte 4, beleza? Na semana que vem. Para que a gente possa entender o sentido desse acirramento entre essas duas potências que se formaram, e eu expliquei para vocês lá nos 2 últimos vídeos, vamos precisar entender aqui como é que estava o espaço geográfico no fim da Segunda Guerra Mundial. Depois da conferência de Bretton Woods, aquela que eu falei na aula passada, os Estados Unidos passou a ter uma moral enorme aí com a galera do Ocidente. Depois que ela chamou para si aí a responsa de ser líder do bonde, ela virou toda poderosa. Mas do outro lado, a União Soviética, que apesar disso também lutava ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra, ela já estava varrendo o nazismo todo, de todo o leste europeu ali. Já havia entre os dois países uma certa desconfiança e também uma concorrência, porque a ideia de ambos os lados era o quê? Era estender a influência ideológica para todos os cantos do planeta. Cada um com uma ideologia, eles queriam dominar o mundo. Com isso entendido, vamos conhecer os 4 eventos do fim da Segunda Guerra que deram start para a Guerra Fria. E são eles: a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, a Doutrina Truman e o Plano Marshall. A Conferência de Yalta, também chamada de Conferência da Crimeia, foram aí uma série de reuniões entre Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, França e China. Nesse momento a União Soviética já tinha dominado a Alemanha no leste europeu e estava querendo mostrar para geral do mundo que eles eram os caras na questão militar. E vamos conversar? Eles eram mesmo. Só na ativa, o Exército Vermelho tinha 1 milhão de soldados. O objetivo dessa conferência era para determinar o que fazer com os territórios que tinham acabado de ser libertos dos nazistas e acabar com a Segunda Guerra de vez. Lembrando, galera, a guerra ainda não tinha acabado, beleza? Mas mesmo assim eles já se achavam aí os vencedores da guerra e por isso determinaram como ficariam as terras do leste europeu. Devido a essa questão da superioridade militar que botou medo em todo o mundo ocidental, ficou decidido que quem iria organizar o leste europeu seriam os soviéticos. E isso gerou um medo enorme nos Estados Unidos, porque a guerra estava continuando e somente 3 meses depois é que a Alemanha se renderia. Mais precisamente no dia 8 de maio de 1945. Os Estados Unidos temiam que a União Soviética tentasse avançar sua influência também nos países do Ocidente. Então vocês imaginam já, né? Tipo, os Estados Unidos, que não era superior na questão militar em relação aos soviéticos, precisava criar um meio de dissuasão, ou seja, um meio de criar medo nos soviéticos. E aí, galera, passou um tempinho e umas paradas aconteceram. A few moments later. Com a rendição da Alemanha, 3 meses depois, seria necessário se reunir mais uma vez para que organizasse como ficaria o território alemão depois da guerra. Aí rolou a segunda conferência do fim, que foi aí a Conferência de Potsdam. Nessa conferência que rolou entre 17 de julho até 22 de agosto de 1945, e estavam lá Stalin, Clement Attlee do Reino Unido e Harry Truman dos Estados Unidos, eles acabaram decidindo aí quanto que a Alemanha devia pagar aos países vitoriosos da guerra, além de discutir e acabar de vez com a guerra, já que o Japão ainda estava dando trabalho lá na Ásia. Para isso também, então, foi criado a Declaração de Potsdam, que era tipo um ultimato para que o Japão saia da guerra pela porta da frente, antes que desse muito ruim para eles. E ó, galera, quando eu digo muito ruim, seria muito ruim mesmo. Como os Estados Unidos estavam lá boladão com o avanço dos soviéticos, eles precisavam dar uma demonstração de poder para os comunas, que era o quê? Justamente para evitar que eles ficassem administrando a Alemanha toda. Então, o presidente americano chegou assim, tipo, de pé de ouvido pro tio Stalin e falou assim: ó,
tenho uma arma muito potente na minha mão. E se o Japão não arregar, eu vou usar. Nossa. Stalin, que não era bobo nem nada, o que fez? Já tinha sacado qual era dos americanos e imaginando que poderia ser só aí um blefe, talvez, nas negociações pela Alemanha, falou mais ou menos assim pro Truman. Ah, é? Então larga lá pros japas esse troço aí, quero ver mesmo qual é de vocês. Como o Japão não aceitou o acordo da declaração de Potsdam, os Estados Unidos detonaram nos dias 6 e 9 de agosto, no meio da conferência de Potsdam, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que fizeram os japas se renderem aí e os Estados Unidos ficarem por cima da carne seca. Uma vez que se a União Soviética tinha o maior exército do mundo, a partir de agora essa ameaça numérica não surtia mais efeito, já que se eles tinham aí o maior exército, agora os americanos tinham a arma que reduziria esse exército a pó. E para acabar então com a conferência, ficou decidido que a Alemanha ficaria dividida em 4 áreas de administração. Era um só país, mas organizado pelos 4: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Os Estados Unidos saíram, obviamente, vitoriosos aí da Conferência de Potsdam, mas as tensões com os soviéticos só começavam aí a piorar. Percebendo que os partidos comunistas na Europa Ocidental estavam ganhando força e temendo o avanço dos soviéticos, o presidente Harry Truman então resolve apelar para a opinião pública do país. No dia 12 de março de 1947, o presidente Truman, em seu discurso, se posiciona a favor das nações livres que desejassem resistir às dominações. Trocando em miúdos, ele disse que qualquer país que quisesse resistir ao avanço soviético no mundo, ele estaria lá para ajudar. Pronto, já era. Os Estados Unidos falaram naquele momento para todo mundo o que todo mundo suspeitava, mas também não queria ouvir. Os Estados Unidos queria treta com os soviéticos. Só que agora o papo era reto. A terra arrasada no Ocidente, com a crise do fim da guerra, foi aí um prato cheio pra galera aí dos comunistas da Europa Ocidental a ganhar terreno no Ocidente, vamos dizer assim. Nas eleições minoritárias da França, da Espanha, de Portugal, por exemplo, os comunistas já tinham ganhado aí uma faixa de 45% do eleitorado. E justamente com aquele discurso de que a destruição das cidades era a responsabilidade do capital. Então, para ajudar ainda mais os países ocidentais aí a sair da crise econômica do pós-guerra e reverter essa má impressão deixada pelas cidades destruídas, os Estados Unidos criaram então um plano de reconstrução econômica, que ficou conhecido como Plano Marshall. O Plano Marshall dos americanos resultou num crescimento enorme, pessoal, dos países europeus aí que pegaram a grana dos caras. E é claro que os soviéticos sacaram que o plano era um esquema para aumentar a influência americana na Europa. Esse plano fazia com que os beneficiados, os países lá que pegaram a grana, tivessem dívidas em dólares com os Estados Unidos, para depois pagar, ou seja, aumentar ainda mais a influência. Mas em resposta a essa possível ameaça americana para os planos da União Soviética, Stalin foi lá e deu uma trucada. Ele ameaçou todo o leste europeu e o Ocidente também, dizendo que quem aceitasse a ajuda dos americanos estaria se afastando de qualquer parceria comercial com a União Soviética. É claro que todos os países do Ocidente desdenharam aí o tio Stalin. E alguns países do Oriente também. A Iugoslávia e a Albânia não estavam nem aí para a União Soviética. É que, na real, apesar de socialista, os iugoslavos não tinham ligação nenhuma com os soviéticos, já que eles se livraram sozinhos do nazismo e aceitaram o socialismo por iniciativa própria. Então eles acabaram meio que ficando do lado dos americanos, mesmo sendo socialista. É bizarro? É, mas para eles fazia algum sentido. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Continuando, em resposta ao Plano Marshall e para fazer média com os países alinhados, os soviéticos acabaram criando uma espécie de Plano Marshallzovsky, que seria conhecido como Comecon, mas já tinha dado ruim. O acirramento entre os americanos e os soviéticos já tinha alcançado patamares muito fortes. O lado A e o lado B ideológico e econômico já estavam formados, mas essa divisão aí já estava indo para o campo militar e tecnológico. Com alianças militares e bombas atômicas de tudo quanto era tipo, acabou dando treta ainda maior. Mas isso já é assunto para a 4ª aula, beleza? Tá bom. E aí, gostou dessa aula? Então agora é a sua vez de imitar. Clica nesse card aqui do lado que eu coloquei na descrição dele um questionário lá para você testar o que você aprendeu. Você vai responder as questões que eu já deixei lá na resolução, o que você acertou e o que você errou, beleza? E claro, pessoal, não esqueça de colocar o like, se inscrever no canal e chamar a galera toda para vir ser aluno, pois isso é o que me incentiva a fazer mais aulas para você se dar bem em geografia. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau!